começar, gente, eu quero explicar para vocês aqui que já vou deixar claro, né? Eu não sou contra o uso dos aplicativos, de jeito nenhum. A única coisa eu quero que vocês entendam que ele pode ser sim o vilão ou pode ser o herói dessa história toda. Então fica de olho que aqui nessa live eu vou te dar várias dicas, inclusive de quais aplicativos que eu considero sim muito bons para você estudar espanhol. Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu quero contar aqui para vocês é que quando eu estava preparando essa live aqui no começo dessa semana, um dos meus alunos, o Sérgio, ele me mandou um áudio falando, comentando que ele estudava espanhol num ensino convencional, numa escola tradicional, essas que a gente tem aí pelo Brasil afora a dar com rodo. E uma das coisas que ele comentou que me chamou muita atenção é que ele falou assim, olha, agora que eu tô no seu curso, ele entrou agora nessa última turma tem 2 semanas, eu tô percebendo a importância de ter uma imersão dentro do idioma, porque eu sempre estudei em escolas convencionais e eu ficava sem saber o que fazer no período de férias. Então, por exemplo, ele até comentou isso, eu terminava o módulo e tinha férias no curso. E aí eu pegava aplicativos para tentar estudar, mas nunca consegui desenvolver ou realmente usar o aplicativo de forma com que eu estivesse aprendendo. E foi assim, muita coincidência, porque no mesmo dia eu estava pensando no tema da live, assim, não, é isso aí, o pessoal tem muita dificuldade em saber usar esses aplicativos. E quem usa eles como um auxílio, sabe? Então você tem aula ali segunda e quarta, daí você pega um aplicativo, um Duolingo, pega qualquer outro aplicativo e vai tentar estudar nos outros dias. Muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Tipo, quanto tempo eu estudo? Será que esse aplicativo realmente é bom? Será que eu pego aquele outro? Porque, gente, tem uma infinidade de aplicativos para aprender espanhol. Muito, muito mesmo. Já é difícil você escolher, né? Na hora de você baixar para ver qual aplicativo realmente você quer usar. Então, gente, olha, a imersão ativa, da mesma coisa que eu contei aqui dessa história do Sérgio, ela é extremamente importante, extremamente importante. Sem ela, você não tem fluência. Então, vamos lá, vamos usar esses aplicativos de maneira consciente para realmente você ter constância nos teus estudos, ter essa imersão ativa e realmente aprender a falar, a ter fluência no espanhol. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar do maior erro. Qual é o maior erro na hora de estudar com os aplicativos? Primeira coisa é você achar que usar aplicativo é um método de estudo. Então, eu não vou fazer um curso porque eu uso aqui um aplicativo e assisto um vídeo ali no YouTube. Isso não é método de estudo, de maneira nenhuma. Muitos aplicativos, se você não tem uma base de espanhol, eles não servem para absolutamente nada. Se você está começando do zero, nunca viu espanhol na vida, você vai e pega ali o aplicativo, começa a mexer, ele não vai agregar para você, você não vai conseguir desenvolver, muito menos conseguir falar usando o aplicativo dessa forma. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, aplicativo não é metodologia de estudo. Existem N métodos para você estudar um idioma. Vários. Inclusive métodos desenvolvidos pelos professores. Então, fica de olho. Aplicativo e ficar assistindo vídeo aleatório ali no YouTube, isso não é método de estudo. Você não consegue aprender a estrutura do idioma. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, você fica ali, muitas vezes, com aqueles aplicativos que mais parecem joguinhos, ali tentando decorar palavras, mas você não sabe estruturar ela dentro do idioma. A estrutura do espanhol é diferente do português. Tem vários pontos que são parecidos, que a gente pode fazer uma correlação. Mas tantos outros que é totalmente diferente. Você não tem como pegar a estrutura do português, pegar aquelas palavras soltas que você pegou ali no aplicativo e achar que vai conseguir falar. Você não vai, você vai travar, você vai passar vergonha, você vai ficar sem saber o que fazer na hora que você estiver de frente a frente com um nativo. Então, não funciona para você aprender a estrutura do idioma. Olha um exemplo. A maneira que a gente usa e a frequência que a gente usa os pronomes dentro do espanhol é infinitamente maior do que a gente usa no português. No português a gente acaba falando errado muitas vezes por não usar pronome.
E no espanhol não importa, seja a pessoa que mais tem estudo na vida, um doutorado e tal, ou a pessoa simples que está falando o espanhol do dia a dia. Eles usam pronome sim. E com palavras soltas de aplicativo, você nunca vai realmente entender como eles colocam os pronomes. Às vezes é antes do verbo, às vezes é depois, às vezes eles juntam dois pronomes ali junto com o verbo, tudo grudado. Isso você não consegue aprender com o aplicativo. Então, é muito importante entender a estrutura do idioma, certo? Outra coisa que acaba acontecendo, por você não ter esse conhecimento realmente do idioma em si, na hora de falar, você fica, ai, será que tá certo? Ai, eu não lembro dessa palavra, será que é assim? Será que a pronúncia é desse jeito? Pronto, já era, você já travou, já não conseguiu falar, passou 1 milhão de coisas na tua cabeça e você não conseguiu responder a pessoa. Então tem mais isso, por não ser uma metodologia, por simplesmente você pegar palavras soltas muitas vezes, você não consegue falar, você não consegue desenvolver uma conversa. Até porque esses aplicativos te dão um ou outro vocabulário que você nem consegue assimilar. Então você viu ali a palavra, pronto. Em 7 dias você esquece. Não sei se vocês já viram uma live aqui que eu comento isso. Nosso cérebro esquece, deleta, ele precisa de espaço para armazenar novas informações. Então, tudo que você não estudou, não viu, não usou em 7 dias, ele vai deletar. Então, você ficou ali no aplicativo achando que estava estudando 1 hora em cima ali e não vai adiantar nada, porque você vai esquecer tudo, sem você ter uma repetição, sem você realmente assimilar o conteúdo, tá? Então, pessoal, e uma outra coisa que é extremamente importante, você precisa aprender a estudar. Então, muita gente acha que ficar ali vendo aquele conteúdo, isso é estudar espanhol. Não, você tem que ter uma rotina de estudo. Isso é muito, muito importante. Antes de aprender o espanhol, você tem que aprender a estudar. Porque isso sim, você vai conseguir ter essa estrutura do idioma que eu estava conversando aqui com vocês. Isso sim te dá base para falar. Isso sim vai fazer você ter confiança, não travar e conseguir falar tranquilamente, sem medo. Então, não adianta, você precisa de um plano de estudo. Você precisa saber o que você vai fazer. Muitas vezes pega lá e abre o aplicativo e você fala, e agora? Quanto tempo eu passo aqui fazendo essa cruzadinha? Quanto tempo eu passo aqui apertando essas palavras para ver se é o mesmo significado? Então você não sabe o que fazer, não sabe se você vai estudar por aquele aplicativo antes da aula ou depois da aula. Faz diferença. Qual é a função daquele aplicativo? Tem N coisas que você tem que analisar. Então aqui é o primeiro tópico que a gente vai conversar e é uma coisa muito séria. Aplicativo e vídeos aleatórios no YouTube não são método de estudo, certo? Então, tenha isso muito claro na tua cabeça, porque você vai passar 3, 4, 5, 10 anos achando que está estudando e no final das contas não vai conseguir falar por causa disso, tá? Então, vamos lá, gente. Se você tá nessa de achar que aplicativo realmente é uma metodologia, nesse caso, o aplicativo vai te atrapalhar e muito, porque ele te dá a falsa sensação de que você está estudando. Não, mas olha aqui, já passei 30 minutos aqui no Duolingo, eu já estudei espanhol hoje. Só que não, né? Só que não é bem assim. Então, ele te dá essa sensação de que você tá de dever cumprido. Ah, não, eu tô estudando, eu tenho que falar. E, na verdade, você não tá caminhando em direção à fluência. Isso é muito perigoso. Por isso que eu falo que, nesses casos, o aplicativo é um vilão da fluência. Totalmente. Porque você acha que tá indo no caminho certo, você tá perdendo tempo e não tá. Você não tá caminhando em direção à fluência. Fica muito de olho nisso.